Olá, pessoal, sejam bem-vindos à quinta aula do nosso curso Revisa Odonto, segunda edição. Meu nome é Maria Tereza Long e, junto com o Henrique Assis Valadares, vamos falar para vocês sobre as principais suturas utilizadas na odontologia. Também participaram para a confecção desta aula os discentes Antônio Fragnan, Chayane Leão, Gabriela Tiburcio e Isabela Santos. Fomos orientados pela professora doutora Suzane Pigossi. Então, o que é a sutura? A sutura nada mais é do que a união dos tecidos anteriormente separados, visando a continuidade dos mesmos. Na odontologia, o objetivo principal da sutura é posicionar e manter firme o retalho cirúrgico, a fim de promover a cura. Se os retalhos não forem aproximados ao término do procedimento cirúrgico, não será possível obter a adequada hemostasia no local e, consequentemente, poderão ocorrer hemorragias e infecções. A agulha, ela tem como finalidade levar o material de síntese através dos tecidos, causando uma mínima lesão tecidual. A sua composição consiste em aço inoxidável e a sua anatomia é dividida em três partes: a ponta da agulha, o corpo e o fundo. Quando utilizadas de forma correta, elas minimizam a reação inflamatória traumática e também evitam as lacerações teciduais. A ponta é a parte ativa da agulha que penetra nos tecidos, e ela pode apresentar diferentes formas, como a ponta cilíndrica, a ponta romba, que é um pouco mais arredondada que a cilíndrica, a cortante convencional, na qual a ponta afiada ela está situada na direção da borda da ferida, sendo a mais utilizada na odontologia, e a de corte reverso, em que a superfície achatada da agulha está voltada para cima. Assim como as pontas, o corpo da agulha ele também apresenta diversas formas, incluindo triangulares, cilíndricas, ovaladas e quadradas. Os tipos de corpo mais comumente utilizados são o triangular e o cilíndrico, como mostrado nas imagens. Vale lembrar que as pontas elas podem ser iguais ou diferentes do corpo. Além disso, o corpo pode apresentar extensões distintas, podendo ser retos ou curvos. As agulhas curvas podem ainda apresentar diversas curvaturas, como mostrados no esquema abaixo, que tem-se 1/4 de círculo, 3/8 de círculo, metade do círculo e 5/8 de círculo, sendo que as de meio e 3/8 de círculo são as mais utilizadas na odontologia. O fundo da agulha ele vai corresponder ao local em que o fio de sutura é preso a essa agulha, e ele pode ser fixo ou verdadeiro, falso e atraumático. O fundo fixo ou verdadeiro vai ser aquele em que o orifício é fechado onde o fio é fixado na agulha. Então, é como se fossem as agulhas de costura. A de fundo falso é aquela em que o orifício é quase totalmente fechado, mas apresenta uma estreita reentrância por onde se encaixa o fio sob pressão. Já o fundo atraumático é aquele em que o fio de sutura já vem acoplado ao fundo da agulha. Dessa forma, as agulhas elas são classificadas como traumáticas ou atraumáticas. As traumáticas, elas causam maior dano tecidual devido à diferença de diâmetro entre a agulha e o fio, diferentemente das atraumáticas, já que o fio vem acoplado ao fundo da agulha, sendo de diâmetros iguais. Em relação aos tipos de fio, é importante salientar que os fios de sutura desempenham um papel fundamental na reparação das feridas bucais. Por isso, é muito importante levar em consideração todas as suas características na hora de escolher qual tipo de fio utilizar. Os fios são classificados como absorvíveis, que são aqueles fagocitados, hidrolisados, degradados e assimilados pelo tecido em que são implantados, não sendo necessária sua remoção. E os não absorvíveis são aqueles fios resistentes à digestão enzimática em tecido vivo, sendo necessária sua remoção após 7 a 15 dias do procedimento cirúrgico. Os fios de sutura também são classificados em multifilamentados e monofilamentados, de acordo com o número de fios que o compõem.
Os monofilamentados são compostos por um único filamento, e já os multifilamentados são compostos por vários filamentos, torcidos ou trançados entre si. São exemplos de multifilamentados o algodão, a seda, o linho, o categute simples, o categute cromado, o ácido poliglicólico, o polidioxaquinone, o poliamida, o poliéster e o ácido inoxidável. Já os monofilamentados, eles são exemplificados pela poliglactina 910, polidioxaquinone, poliamida, polipropileno, polibutéster e ácido inoxidável. Eles ainda podem ser classificados de acordo com a origem, podendo ser os não absorvíveis de origem animal, vegetal, sintética ou mineral. Já os absorvíveis, eles podem ser de origem sintética ou animal. Agora, vamos comentar um pouquinho sobre as propriedades dos fios de sutura. Então, como já vimos, a configuração física será dada pelo número de filamentos que o compõem, podendo os fios serem monofilamentados ou multifilamentados. Já a absorção dos fluidos, ela é determinada pela capacidade que o fio tem de absorver fluidos ao ser totalmente imerso. Por exemplo, os multifilamentados, como a seda ou o algodão, têm maior capilaridade, o que favorece a absorção de fluidos. O diâmetro do fio, ele pode ser determinado em milímetros e expresso em zeros. Quanto menor o diâmetro, maior o número de zeros. O diâmetro do fio varia de acordo com o material que o forma. Então, nem todos os fios com o mesmo número apresentam o mesmo diâmetro. A força têncil é a somatória das forças necessárias para quebrar o fio dividido pelo seu respectivo diâmetro. E a elasticidade é a capacidade que o fio tem de retomar a sua forma e tamanhos originais após o tracionamento. A plasticidade é a capacidade de manter-se sob a nova forma após o tracionamento. Fios com alto coeficiente de atrito tendem a não deslizar nos tecidos, mas é mais difícil de desatar o nó cirúrgico de forma espontânea. E, por fim, a reação tecidual dependerá do material de cada fio. Oi, gente, meu nome é Henrique e eu vou continuar falando um pouquinho sobre as técnicas de sutura agora. Bom, mas antes de entrar nas técnicas propriamente ditas, é importante a gente saber que a agulha ela é manipulada por um instrumento denominado porta-agulha, e este tem sua posição ideal de pega pelo corpo da agulha, sendo inadequado pegar essa agulha no fundo ou na ponta, como a gente consegue ver aí na imagem. É importante que a gente reforce alguns conceitos. Entre eles está o ponto cirúrgico, que consiste no segmento do fio cirúrgico que é compreendido entre uma ou duas passagens deste no tecido. Esse ponto cirúrgico é uma unidade da síntese. Já a sutura cirúrgica ela é o conjunto de pontos aplicados nos tecidos, com o objetivo de unir, fixar e sustentar. E por último, né, que é o nó cirúrgico, ele é o entrelaçamento ordenado feito com as extremidades livres do fio cirúrgico. E ele é composto por 3 seminós, o de contenção, o de fixação e o de segurança. Em relação ao nó, é necessário que o mesmo seja firme, seja o menor possível e ele não pode possuir uma tensão excessiva. Durante a execução do nó, deve-se evitar o afrouxamento do fio após o primeiro nó. E aqui no vídeo, a gente consegue mostrar como que o nó de cirurgião é feito. Primeiro vai se fazer o entrelaçamento, as dois, né, entrelaçamento para a confecção do primeiro seminó, seguido de mais um seminó na direção contrária. Bom, e agora entrando nas técnicas cirúrgicas, primeiramente a gente vai falar um pouquinho das suturas convencionais. Bom, e a primeira técnica de sutura que a gente vai ver é a ponto simples interrompido. Como a gente consegue ver aqui no vídeo,
a agulha ela deve ser penetrada no tecido epitelial, saindo pelo tecido conjuntivo da vestibular, e logo em seguida ela vai passar embaixo do ponto de contato em direção à face lingual. Na face lingual ela vai penetrar no tecido conjuntivo e sair pelo tecido epitelial. Em seguida a agulha ela retorna, como a gente viu ali no vídeo, para a face vestibular, por baixo do ponto de contato novamente, onde se é feito o nó. A segunda técnica cirúrgica é a sutura simples, a sutura contínua simples, onde primeiramente vai ser realizado um ponto simples, e em seguida, depois que der esse ponto simples, a agulha ela é penetrada no tecido epitelial, saindo pelo tecido conjuntivo da lingual, e penetrando no tecido conjuntivo e saindo pelo tecido epitelial da vestibular. Esse processo ele vai se repetir por toda a extensão da ferida, e vai ser finalizado com um nó. Vale lembrar que os pontos eles devem estar o mais próximos possíveis para garantir uma adequada homeostasia. Já aqui a gente vai falar um pouquinho da sutura contínua festonada. Bom, primeiramente, de novo, vai ser realizado um ponto simples. Em seguida, a agulha ela vai também penetrar no tecido epitelial e sair pelo tecido conjuntivo na lingual. Aí penetra no tecido conjuntivo e sai pelo tecido epitelial na vestibular. E neste momento, o fio não é totalmente puxado. E antes dele ser penetrado novamente no tecido, a agulha ela é transpassada no fio. Esse processo ele vai se repetindo novamente por toda a extensão da ferida e é finalizado com um nó. Finalizando com um nó e cortando o fio. Bom, gente, agora a gente vai falar um pouquinho da sutura em X interno, e onde a agulha ela deve penetrar no tecido epitelial na distal da face vestibular, ela vai saindo pelo tecido conjuntivo dessa mesma face. Em seguida, a agulha vai penetrar no tecido conjuntivo e sair pelo tecido epitelial, mas lá da face mesial na lingual. E depois disso, deixa eu dar um play aqui, mais fácil de utilizar. Ó, ela entrando pela vestibular, na distal, depois novamente na mesial da lingual, depois a gente volta com a agulha, vai penetrar então no tecido epitelial para o tecido conjuntivo na face mesial da vestibular, e depois ela vai voltar agora penetrando no tecido conjuntivo, saindo pelo tecido epitelial na distal da lingual. Para finalizar, é feito esse nó, feito esse nó, mostrando onde é feito o nó. O nó é feito na distal da face vestibular. E agora o X interno. O X interno, a agulha ela vai penetrar no tecido epitelial e sair pelo tecido conjuntivo na distal da face vestibular. Em seguida, ela vai penetrar no tecido conjuntivo e sair pelo tecido epitelial na distal da face lingual. Primeiro passo. Ao contrário da outra, ela não entra na direção oposta à primeira. Aí depois que ela saiu, então, na face lingual, aí ela vai penetrar de novo no tecido epitelial e sair pelo tecido conjuntivo, já na mesial da face vestibular. E, por fim, ela vai penetrar no tecido conjuntivo e sair pelo tecido epitelial, na distal da face vestibular, e a sutura é finalizada com um nó na distal da face vestibular. Vou passar aqui o vídeo novamente, sem interromper. Dando-se o nó na distal da face vestibular.
Outra técnica de sutura é a sutura interrompida em 8. A agulha ela vai penetrar no tecido conjuntivo e sair pelo tecido epitelial, na face vestibular. Então, você vai passar a agulha por baixo do ponto de contato, né? E a agulha vai penetrar no tecido epitelial da face lingual, saindo pelo tecido conjuntivo. Depois que ela saiu lá na lingual, a agulha vai ser novamente voltada, né, passada por baixo do ponto de contato, vai penetrar no tecido conjuntivo e sair pelo tecido epitelial na face vestibular e finalizando-se com um nó. Agora a sutura em colchoeiro vertical, em que a agulha, primeiramente, ela vai penetrar no tecido epitelial e sair pelo tecido conjuntivo da face lingual. Vídeo. Ó. Ela entra lá na lingual, depois a agulha é passada por baixo do ponto de contato, em seguida penetra no tecido conjuntivo e sai pelo tecido epitelial na face vestibular. A agulha, então, deve se penetrar no tecido epitelial e sair pelo tecido conjuntivo na face lingual, e após passar pelo ponto de contato, a agulha vai penetrar no tecido conjuntivo e sair pelo tecido epitelial na face vestibular, finalizando assim com um nó, lá na lingual. Aqui a gente vai falar um pouquinho da sutura suspensória, em que a agulha ela deve também passar pelo ponto de contato na mesial, sem pegar o tecido. Deixa eu passar no vídeo. Olha lá, ela passou lá na mesial sem pegar o tecido, ela vai penetrar no tecido conjuntivo, sair pelo tecido epitelial na face vestibular. A agulha, ela passa novamente pelo ponto de contato, em seguida contorna o dente com um fio pela face lingual e novamente a agulha passa pelo ponto de contato da face distal, sem que nenhum tecido seja perfurado na lingual. Na vestibular, a agulha ela vai penetrar no tecido conjuntivo, saindo pelo tecido epitelial, e novamente tá aqui, ó. Novamente a agulha ela vai passar pelo ponto de contato, finalizando com um nó na face lingual, pressionando o tecido no sentido coronário. Vou passar aqui o vídeo mais uma vez. E termina um nó pressionando o tecido no sentido coronário. E agora, falando um pouquinho das suturas especiais, né, para a cirurgia mucogengival. Começando pela sutura em rede. A sutura em rede, ela está indicada para a estabilização do enxerto livre no sítio receptor. A sutura, ela vai se iniciar com ponto simples, fixando o enxerto ao leito. Após isso, como a gente consegue ver aqui no vídeo, a agulha vai penetrar no tecido conjuntivo do sítio doador, na perpendicular ao longo eixo do dente, na base do enxerto, porém sem pegar o enxerto. O fio ele não deve ser puxado totalmente e a agulha irá passar por dentro do fio, como é feito na sutura suspensória. Em seguida, na parte superior do enxerto, a agulha vai penetrar no tecido da área receptora e no enxerto. E da mesma forma, a agulha ela vai ser passada por dentro do fio. O processo ele vai ser repetido, né, até que todo o enxerto seja estabilizado e na posição terminal do enxerto, a agulha deve penetrar no mesmo, como a gente está vendo ali no vídeo, ele vai penetrar no enxerto e no tecido da área receptora, no sentido... Deixa eu voltar aqui. Tá lá. Penetrando no enxerto no tecido da área receptora, no sentido tecido conjuntivo por epitélio. Então, vai ser feito o nó cirúrgico. E a sutura a seguir, ela é feita com o intuito de fixar um enxerto de tecido conjuntivo no interior do retalho da área receptora quando se utiliza-se a técnica de túnel. A agulha ela deve penetrar primeiramente no interior do retalho,
no sentido do tecido epitelial para o tecido conjuntivo. A agulha, vou voltar lá, ó. A agulha, então, ela é removida no interior do retalho, e o enxerto vai ser posicionado em cima desse retalho, e a agulha é inserida no enxerto de fora para dentro 2 vezes. A agulha, então, ela vai ser novamente inserida no retalho no sentido inverso, do tecido conjuntivo, né, para o tecido epitelial agora, e o mesmo vai ser feito na face mesial. E é importante frisar que a altura de sutura determina o local em que o enxerto irá ficar posicionado no interior do retalho. Esse nó e corta o excesso depois. Bom, e para maior fixação do enxerto na técnica de túnel, deve-se passar a agulha no enxerto no sentido de fora para dentro. Em seguida, a agulha ela vai ser passada abaixo do ponto de contato, na distal, e o fio deve contornar a face lingual. A agulha ela vai ser novamente passada abaixo do ponto de contato na mesial e é novamente transpassada no enxerto no sentido de fora para dentro. As 2 pontas do fio vão ser passadas para o lingual, abaixo do ponto de contato, e um nó é feito na face lingual. Agora, falando um pouquinho da sutura double crossed, essa sutura ela tem a finalidade de reposicionar o retalho para coronal da técnica de túnel. Primeiramente, vai ser feito um ponto, né, em resina flow, unindo o dente de interesse ao dente adjacente, e isso vai ser feito na mesial e na distal do dente. Vou passar o vídeo aqui agora. Ó, a agulha então, ela vai ser inserida na face vestibular, no tecido epitelial, atravessando o ponto de contato, sem pegar no tecido lingual. A agulha, então, depois ela vai ser passada abaixo do ponto de resina, no sentido vestibular para o lingual. Em seguida, a agulha penetra no tecido, ela vai penetrar, né, no tecido da face lingual, atravessando o ponto de contato novamente, mas agora no sentido lingual para vestibular, sem pegar o tecido no vestibular. Deixa eu voltar aqui. Aí depois que não pegou esse tecido no vestibular, a agulha ela vai ser passada abaixo do ponto de resina, no sentido lingual para vestibular, e para finalizar, é feito-se o nó na face vestibular. O mesmo procedimento ele deve ser repetido na face distal. E para finalizar, nós temos a sutura em X no palato, em que a agulha ela vai ser transpassada por uma pequena porção no palato, no sentido horizontal. Deixa eu passar o vídeo. Ó, a agulha ela transpassada em uma pequena porção do palato, no sentido horizontal, e em seguida ela passa pelo mesmo ponto de contato na mesial do dente. O mesmo vai ser feito na distal, com a porção final da linha, então se é dado nó na vestibular. Bom, gente, a aula de hoje foi isso. Eu gostaria de convidar vocês para assistir a nossa próxima aula, que será sobre protocolo para a obtenção da fibrina rica em plaquetas. Muito obrigado pela atenção. Gostaria de lembrar também para vocês não esquecerem de preencher os formulários que estão disponíveis na descrição do vídeo. E se também tiver alguma dúvida, é só preencher também um formulário que vai estar aqui na descrição e que posteriormente vai ser respondido nos stories da Liga lá no Instagram. Obrigado.